Na verdade mesmo, né, cá entre nós dois, você nunca viu ninguém indo para os Estados Unidos e nem viu alguém querendo ir para Cuba. Você ouviu isto. Assim como você viu e ouviu muito uma propaganda muito tendenciosa nos filmes hollywoodianos. Lembra-se, qualquer filme, desde aqueles da sessão da tarde a qualquer outro da atualidade, é sempre a bandeirinha dos Estados Unidos aparecendo, essa ideia de que lá é o paraíso, de que o sistema capitalista norte-americano é o mais perfeito do mundo, de que eles são os salvadores, né? Qualquer Armagedon que aconteça, lá estão eles salvando o mundo. Todo e qualquer filme curta, longa, é assim que é. E é disso, é a partir disso que você acha que aquilo lá é uma maravilha, né? Assim como você acha que Cuba é horrível, que a Venezuela é um lixo, que Coreia do Norte é sei lá o quê. Tudo com base no que você ouviu, muito provavelmente nas TVs vendidas e nas mídias internetianas. Todavia, não é esse o foco da minha conversa com você. O foco da minha conversa com você é sobre essa polarização. Os fascistas repaginados nesta roupagem bolsonarista, em decorrência de Bolsonaro ter sido o representante deles aqui no Brasil, em modo de ação, em palavras, e em gestos e em governo. Os fascistas têm esse modo de operação, conseguem incutir na cabeça das pessoas que, se elas não forem bolsonaristas, elas são petistas. Se elas não são pelos Estados Unidos, são por Cuba. Se elas não forem em favor do genocídio lá em Israel, é porque são todos Hamas. E aí quando você vê pessoas assim tipo Abílio falando que o PT ou a esquerda defende Hamas... Presidente, então, me dá mais um minuto aí, presidente. Olha só, esse bando de sem noção, comunista, PCdoB, PSOL, PT, defensor do Hamas, falar de indiciar... Ele não está repetindo como repete as pessoas que são por eles aliciadas e alienadas e fanatizadas. Não, ele reforça como quem sabe estrategicamente diz algo para que aumente a crença popular da polarização do nós contra eles. Não é por acaso assim cada fala do Bolsonaro no sentido de provocar uma reação, uma resposta, um engajamento. Tudo isso foi premeditado. Eu, como psicanalista, conheço muito bem esse modo de operação do fascismo, porque os psicanalistas contemporâneos da guerra, desde Freud, os outros que vieram depois, todos eles falaram da psicologia das multidões. Aliás, antes da psicanálise estudar isto de Freud, escrever aquela obra, a Psicologia das Massas e Análise do Eu, um francês, o tal Libon, que nem psicanalista era, já havia escrito o livro Psicologia das Multidões, alertando para o perigo do uso das massas no sentido de tomada do poder. O perigo que isso representa. E eles conseguiram esse intento aqui no Brasil, porque se você não é a favor de Israel, você é do Hamas. Se você não é a favor dos Estados Unidos, você é a favor da Venezuela. Por que não a Suécia, Suíça? Por que não a Alemanha, Austrália, Islândia? Por que tem que ser Venezuela? Quem disse? Quem falou que tem que ser esse extremo, ou um extremo ou outro? Por que não pode ser um meio termo? Quem falou que a esquerda quer implantar o comunismo no Brasil? Claro que quem disse isso foi eles, né? Os fascistas, que querem que você odeie, que querem que você reaja a comandos deles, né? E você está reagindo. A prova disso é a fala sua tão direta, assim, tão polarizada. Nunca vi alguém querendo ir para Cuba. Essa fala polarizada mostra que você já está sendo conduzido por eles. Porque o que Israel está fazendo lá na faixa de Gaza, aquele genocídio, eles atiraram em pessoas na fila da comida. Eles atiraram em comboio de ajuda humanitária. Eles dispararam foguetes contra campos de concentração. E ser contra isso é ser a favor de Hamas? Quem disse que a gente é a favor do Hamas? Quem disse isso foram aquela meia dúzia de fascistas que, na minha opinião, não deveriam ter um mandato. Ah, mas é a democracia. Dane-se. Eles não respeitam a democracia. A democracia vale para quem respeita ela, para quem vive dentro dela e segue as regras. Quem não segue as regras, mesmo que tenha sido eleito por uma turma de idiotados, não tem direito a esse mandato, porque não o exerce dentro das regras democráticas. Tinha que caçar e tinha que prender. Toda vez que você vê um deputado de extrema direita acusando a esquerda de defender terrorista,
E vocês acreditam. Aí quando a gente vê a realidade mesmo, Israel é contra a guerra. Os palestinos são contra a guerra. No dia a dia, palestino e judeu, aqueles que têm suas famílias, suas casas, seus filhos, criam esses filhos, este cidadão comum, tanto o judeu quanto o palestino, eles convivem sem ódio. O ódio está encarnado na pessoa do Netanyahu, que é o fascista, que sabe que quando a guerra acabar, ele também está acabado. Então ele vai empurrando essa guerra. E as pessoas vão morrendo, e ele vai se perpetuando no poder com sangue. Falar contra isso é ser favorável ao Hamas? Falar contra o imperialismo norte-americano, que toda vez que há uma crise interna, eles invadem algum país, roubam o petróleo, impõem as suas regras, levam a sua democracia à força. Falar contra isso é ser a favor de Cuba? Você conhece a melhor medicina do mundo? Lá em Cuba. A melhor educação do mundo? Lá em Cuba. Então para de repetir essas frases feitas, cai na real, acorda, não se deixe conduzir, não se deixe manipular. Se você está dentro de uma igreja que é operacionalizada pelos políticos de extrema direita, que usam Deus para validar os seus candidatos, não sei se é seu caso, mas se for, cai fora. Entra no teu quarto, fecha a porta e secretamente fala com o teu Deus que te ouve em secreto. Você não precisa da mediação de alguém que sobe num púlpito imantado numa condição de porta-voz de Deus e ali, dali de cima, mente dizendo que este é de Deus, que aquele é do diabo. Mente que o comunismo está dominando o mundo. Mente que tal candidato vai ser reeleito. Mente o tempo inteiro que se você não der, você não terá. Que para você ter, você tem que dar. Que se você não der, o devorador vai te devorar. Sai fora desse ambiente. E acorda para a vida. E continua me seguindo aqui, que quem sabe eu consiga colocar alguma coisinha nessa sua cabeça.